Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma satisfação enorme revê-los. Esse primeiro domingo de fevereiro, comentava com o pastor aqui que é como se o ano estivesse começando de novo, né? Começa em janeiro, mas janeiro a gente tem as viagens, as férias em geral, e fico feliz da cooperação dos irmãos nesta noite aqui conosco. Louvo a Deus pela sua vida, que deixou sua casa, deixou o seu lar, deixou os seus afazeres para estar conosco aqui, e também louvo a Deus pela sua vida que nos assiste de casa hoje ou em qualquer outro momento, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse não só sobre as nossas vidas aqui, mas também a vida de vocês que estão em outro ambiente nos acompanhando. É sempre uma honra e um prazer poder abrir a Bíblia e abrir a boca e poder compartilhar com os irmãos da boa palavra de Deus. Eu agradeço a esta igreja, essas oportunidades mensais que tenho tido de estar aqui com os irmãos, e o pastor Eliezer pela confiança, pela parceria. Espero sinceramente que Deus fale tanto ao seu coração como tem falado ao meu quando estou aqui. Eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa noite tão importante que estamos aqui juntos celebrando ao nosso Deus e que juntos celebraremos a sua ceia memorial. Para a nossa reflexão, o livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Peço que você deixe a sua Bíblia ou o seu celular, né? Agora a Bíblia, assim, não tem desculpa para não ter a Bíblia nem ler a Bíblia, porque tem ela no celular, tem no tablet, tem até no relógio, no smartwatch, onde tiver, né? Abra aí o seu celular, se você tiver. Só tem um problema, no celular às vezes vem aquela mensagem de WhatsApp assim, né? Que rouba a nossa atenção na hora que a gente está lendo a Bíblia. Não faça isso. Ponha no modo avião. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí no capítulo 27, porque vamos passear um pouco por ele ao longo desse capítulo que é dos derradeiros do livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, minha irmã. É dos últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e conta uma passagem muito interessante da vida do apóstolo Paulo, que é uma das vezes em que ele naufraga. Paulo é um sujeito que, se você ler a biografia de Paulo, você vai dizer assim, eu não posso viajar com esse camarada, porque tudo acontece na viagem dele, né? Aquele que tudo acontece na viagem dele. Inclusive o barco que ele está naufraga. Mas o apóstolo Paulo, no alto da sua sabedoria, ele compartilha conosco dessas experiências e por meio dessas experiências podemos aprender e muito sobre como hoje, séculos depois, podemos enfrentar os naufrágios pelos quais nós passamos em nossa vida. Então, essa é a minha reflexão nessa noite, sobre 4 aspectos, como resistimos aos naufrágios, o que podemos aprender com os naufrágios que, por vezes, acontecem em nossas vidas. Há tempos, o apóstolo Paulo desejava ir a Roma, capital do império de então, pregar o evangelho. Era um desejo de Paulo ir a Roma pregar o evangelho. E ele usa de estratégia para isso e acaba, não podemos inferir, mas não com certeza, mas ele acaba indo a Roma não a passeio, não a turismo, não numa situação agradável, mas sim preso, algemado.
Mas ele vai a Roma, que é o que ele queria fazer, e lá ele provavelmente tem o seu martírio. Ele vem a morrer. Então, é das últimas desejos de Paulo, que era ir a Roma, é realizado, mas não numa circunstância agradável. E ele talvez não imaginasse as circunstâncias tão adversas pelas quais ele passaria até conseguir chegar à capital do Império Romano. Tendo passado, inclusive, pelo naufrágio do barco onde ele estava. E Paulo perde tudo, perde sua liberdade, Paulo perde os seus pertences, Paulo perde o seu conforto, Paulo perde os seus bens, mas não perde a sua fé. E a fé do apóstolo Paulo é que o move por entre esse episódio do capítulo 27 de Atos, que eu gostaria de ler com os irmãos agora, a partir do verso 1, essa primeira parte do que aconteceu. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, esse é o narrador de Atos, provavelmente Lucas, muito provavelmente Lucas, dizendo: Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Segunda vez que ele usa essa expressão. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Às vezes, a tempestade pode ser evitada. O próprio Jesus, nas suas últimas palavras do seu famoso discurso entre os apóstolos e os discípulos mais chegados, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Vida fácil? Conforto? Tranquilidade? Não, teríamos aflições, tribulações, intempéries, dificuldades. Jesus não esconde isso de nós. A vida cristã não é uma chave para a felicidade plena do ponto de vista humano. Não é. Inclusive, já falamos sobre isso aqui neste púlpito. Mas, embora isso enseja que esperamos viver, que viver implica enfrentar desafios, todavia existem problemas e situações que podem ser evitadas se estivermos atentos. Não são todas as intempéries na vida que vêm
porque tem de vir. Muitas delas acontecem desnecessariamente por conta de desobediência, orgulho e ego. Por duas ocasiões, nesse primeiro trecho do capítulo 27, os ventos contrários são palavras usadas pelo autor. Os ventos eram contrários. As circunstâncias não eram favoráveis. E o centurião, que era o chefe da tripulação, ele vai falar, que é o chefe da missão, vai falar com o chefe da tripulação, vai falar com o dono do barco, e diz, não, dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente vai, e insiste, apesar do próprio Paulo, um preso, um homem que estava numa situação muito menos favorável, diz, senhores, cuidado, não é para ir por aí. E eles vão e insistem. Por vezes, e muitas vezes, a autossuficiência é um passo decisivo em direção ao desastre. Sobretudo, quando nós fechamos os nossos olhos e ouvidos para as orientações de quem nos quer bem. Isso se passa muito com filhos, não é verdade? Não vai por aí, não faz isso, não age desse jeito. E a insistência, às vezes, faz você ver os seus filhos sofrerem e passarem por tribulações e dificuldades que poderiam ser evitadas se eles ouvissem a voz dos seus pais. Isso, todo mundo já passou por uma situação dessa, seja como pai, ou como mãe, ou como filho, insistindo que desse jeito eu vou fazer e vai ser feito desse jeito, e faz e quebra a cara. Não é verdade? Não foi diferente com esses homens já adultos, numa situação que o próprio apóstolo Paulo desfavoravelmente diz, olha, não vamos por aí, poderia ser evitado. Então, muitas vezes, nós sofremos situações em nossas vidas de vários aspectos, de saúde, profissional, amorosa, porque insistimos em navegar em mares bravios de ventos contrários. E às vezes, e por muitas vezes, nesses momentos e nessas situações, olhamos para o alto dizendo, por que estou passando por isso? Por que? Será que eu mereço isso? Será que desse jeito que tinha que acontecer? Quando muitas vezes, mais uma vez, nós passamos por desobediência e autossuficiência e ego inflado. Por quê? Existem muitas situações pelas quais nós passamos que são inevitáveis, sofrimentos inevitáveis em nossas vidas e nossas histórias de vida. Existem diversas situações pelas quais nós passamos que são inevitáveis. Acontecem coisas terríveis com quem não merece, com quem não procurou, com quem não buscou, e acontecem. Essas são uma categoria de acontecimentos. Esses são uma categoria de acontecimentos. Mas aqui eu estou falando de outra categoria, dos naufrágios que você pode evitar se você estiver atento e atenta aos bons conselhos e às circunstâncias, porque Deus, por meio do seu Espírito Santo, fala aos nossos corações também pelas circunstâncias, pelas situações. Ele fala às nossas consciências, ele fala por nós através da nossa inteligência. Quantas vezes eu já vi alguns, não, eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Eu não vou tomar esse remédio porque eu não preciso, porque eu sei que eu vou ficar bom. Eu não vou estudar não, porque eu já orei bastante, então assim, não precisa estudar tanto assim nessa prova, porque o milagre vai vir ao meu encontro. Eu sou filho do Deus vivo. Isso é falta de inteligência, isso é falta de prudência, isso é falta de sabedoria. Eles disseram, não, nós somos, provavelmente disseram, não está no texto exatamente, mas somos marinheiros experientes, conhecemos bem essa região, não é você aí um prisioneiro que está dando um conselho para a gente, não, a gente vai assim mesmo.
e vai e quebra a cara. E acontece aquilo que não tinha necessariamente que acontecer, mas acontece porque você foi imprudente, imperito e faltou-lhe sabedoria. Estejamos, pois, irmãos, atentos aos sinais das tempestades que estão por vir. Raramente no mar a tempestade vem de repente, aquela coisa, né? Fulano morreu de repente, né? Morreu de repente só se foi um acidente, porque se foi de doença, dificilmente é de repente. As coisas vão dando sinais. Às vezes você não olha, você não dá atenção aos sinais, mas eles existem. Sejamos prudentes em ouvir o coração de Deus falando ao nosso coração, inclusive por meio das circunstâncias, das situações e da boca de pessoas que querem o nosso bem. Além disso, e prosseguindo, a tempestade veio. E aí já não tinha mais o que se fazer. Se você prosseguir a leitura, a partir do verso 13, você verá que o narrador diz que, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras, foram navegando ao longo da costa de Creta. Versículo 14. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessam as manobras e ficam à deriva. O verso 18 nos diz que em mais um dia de insistente tempestade foi necessário jogar toda a carga fora. Olha o prejuízo do dono do barco, que tinha sido o camarada que insistiu em navegar naquelas condições. Se você continua lendo, a partir do verso 16, diz: passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o barco com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o barco à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Quais as cargas que você carrega? Ganância, inveja, orgulho, preconceito. Às vezes é necessário passar pela tempestade para lançar fora essas coisas da nossa vida. Aqueles homens eram experientes e muito interessados nos seus bens e no que está. Talvez não tivessem grandes amores pela vida dos prisioneiros, mas pelo menos pelo seu barco e pela sua carga eles tinham, e perderam tudo isso logo de cara assim que a tempestade veio. Que tipo de carga você tem que lançar fora da sua vida quando você está passando por uma tempestade? Por uma situação difícil, de intempérie, seja ela de saúde, seja ela amorosa, profissional, religiosa, enfim. Que tipo de coisa você carrega que você não deveria estar carregando? Aproveite essa oportunidade. Aproveite o deserto pelo qual você está passando. Aproveite a tempestade pela qual está passando para abrir mão dessas coisas. Daquilo que vai te fazer, se você agarrar nelas, se você não abrir mão delas, você vai ao fundo do mar junto com elas. Não desperdice a oportunidade de se livrar de suas cargas quando estiver passando por momentos difíceis em sua vida. Faça uma reflexão sincera e siga em frente bem mais leve. Bem mais leve. Quantos de nós, a partir de experiências passadas, dificuldades pelas quais passou ao longo da infância, da vida, vai carregando coisas
que só faz a sua vida ficar mais pesada. E se você por uma tempestade está passando, aproveite e livre-se delas. Seja inteligente, seja sábio, livre-se dessas coisas. Quando a tempestade se instalou, o navio adequado, a tripulação experiente, bem preparada, nada foi suficiente para controlar aquela situação. Toda a empáfia daqueles homens que estavam convictos das suas decisões deu lugar ao medo e ao desespero frente à força brutal da natureza. Assim acontece nas nossas vidas quando a tempestade se precipita sobre nós. Ficamos acuados, temerosos, muitas vezes sem esperança. As forças se esvaem, a luta se torna inútil, pois o que nos desafia parece ser muito maior do que nós, e o verso do número 20 narra isso de forma muito contundente. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós a grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Às vezes você está passando por uma situação que você não procurou, ou que talvez você tenha dado oportunidade que ela acontecesse por causa de imprudência e de falta de sabedoria. Você estava muito cheio de si, com empáfia, orgulho, ego, e você tem que se livrar dessas coisas. Mas a tempestade não passa. E a situação está ficando cada vez mais difícil. E tem um momento em que você olha para o céu e não vê nem estrela, nem sol, nem nada. É o que aconteceu com eles. Eles não viam mais nada. Eles perderam a orientação, porque, como bem sabemos, no mar, especialmente nessa época que não tinha GPS, não tinha os instrumentos que nós temos hoje, os instrumentos da época, os guiavam os marinheiros pelas estrelas, pelas luzes. Eles olharam e não enxergaram mais nada. Nesse momento, perderam toda a esperança de salvamento. E é nesse momento, meus irmãos, que a coisa começa a mudar na nossa vida. Porque quando a gente perde toda a esperança de salvamento naquilo em que nós confiávamos, percebemos que precisamos confiar em Deus. A confiança em Deus vai tirar você da pior das tempestades. A confiança, a fé em Deus vai tirar você do pior das dificuldades, a partir do momento que você olhar para o lado e não enxergar mais nada iluminado, e você reconhecer que quem você precisa nessa hora é de Jesus. Porque você está numa situação em que toda a sua saúde não resolveu, toda a sua conta bancária não resolveu, toda a sua empáfia, todo o seu orgulho, toda a sua fama, nada resolveu, e você se depara com uma realidade nua, crua e direta, que você não é ninguém sem Jesus. É nesse momento que estamos prontos para sentir Deus agir. Quando deixamos de confiar em nossas próprias forças, qualidades, experiência e habilidade, pois vemos que nada será útil contra determinadas situações que são muito maiores do que nós. E passamos então a depender exclusivamente de Deus, pois estamos à deriva, como o barco de Paulo ficou. E nenhuma manobra que façamos poderá nos salvar. Nesse momento, a história começa a virar. Mas o barco ainda não tinha naufragado. Era um momento de desesperança, mas o pior ainda não tinha acontecido. Mas antes de acontecer o naufrágio, efetivamente o naufrágio, nós percebemos uma lição, mais uma lição do apóstolo Paulo de confiança, que diz o seguinte:
a partir do verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas, agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, o imperador. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. Eis que no momento de maior dificuldade, Paulo se levanta e traz uma palavra de esperança. Naquele momento, ele poderia ter sido orgulhoso, disse assim: olha, não fui eu que criei esse problema, eu avisei que ia ser um problema sério para vocês, eu falei que vocês iam perder, eu te disse, igual aquele desenho da motocicleta, que ninguém aqui lembra, porque já tem um tempão, né? Já tem muitos anos. Desenho esse que era da minha infância, então, assim, há poucos aqui vão entregar a idade dizendo que lembram, mas eu te disse, Hanna-Barbera. E é uma coisa que ninguém quer ouvir, né? Embora mereça. Mas Paulo não se vingou daqueles homens. Ele disse assim: olha, senhores, tudo isso poderia ter sido evitado se vocês tivessem me ouvido, mas agora eu quero dizer o seguinte: tenham ânimo, tenham confiança, porque o Deus a quem pertenço vai salvar vocês. Vocês não merecem. Vocês não fizeram por onde, vocês não me ouviram, mas o Deus a quem pertenço, o Deus a quem eu adoro, vai me salvar e de quebra vai salvar vocês. Coube o apóstolo, como homem de Deus, comunicar os propósitos do seu Senhor e encorajá-los a prosseguir, pois as suas vidas seriam preservadas. Meus irmãos, quem está à beira do abismo não precisa de empurrão, mas sim de mãos que os resgatem. A palavra de Paulo foi de ânimo, encorajamento. Ele foi instrumento de Deus para abençoar a vida daquelas pessoas. Sabe aquela coisa do: olha, eu falei tanto, agora que se vire. Né? Quem está à beira do abismo, né, procurou, tem mais que lidar com as consequências. Né? Mas não foi essa a postura de Paulo. Paulo, como apóstolo de Jesus, disse o seguinte: olha, a vida de vocês foi dada em minhas mãos pelo meu Deus, o Deus a quem eu sirvo e eu adoro. E eu quero encorajar a vocês. Como? Como? Se preparem, o pior ainda virá, mas a vida de vocês está preservada. Essa palavra de ânimo precisa ser seguida como exemplo por nós em meio ao deserto que muitas vezes passamos. Sejamos oásis de esperança. Sejamos oásis de esperança, inspirando coragem naqueles que veem em nós canais da graça de Deus. E digo isso porque tem muito crente, tem muito cristão sendo pedra de tropeço para as pessoas, com o seu orgulho, com o sentimento de vingança, porque eu fiz tudo certo, você fez tudo errado, então o problema é seu, vire-se. Quando não é isso que aprendemos com o apóstolo Paulo nesse episódio. A vida de vocês foi dada em minhas mãos, ao Deus a quem pertenço, ao Deus a quem eu sirvo, e por isso agora encorajem-se, animem-se, tenham coragem, tenham fé, porque por meio da mesma fé que me salvará, vocês também serão salvos. Prosseguindo, 14 noites depois, ainda à deriva,
14 noites no mar à deriva. Barco sem vela, corria o risco de ser jogado contra as pedras. Temendo que isso acontecesse, eles lançaram as âncoras e pediam que amanhecesse. As preces eram que amanheça logo. Versículo 27. Na 14ª noite ainda estavam sendo levados de um lado para o outro. Versículo 28. Lançando sonda, verificaram a profundidade, era de 36 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda, encontraram-se 27 metros. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Quantas vezes nós estamos numa situação em nossas vidas tão perturbadoras, estamos tão sem rumo, porque a vela já quebrou, é de noite, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, quando enxerga é o trem vindo na sua direção. O temor de sermos destruídos faz com que nós oremos para que aquilo acabe. As preces daqueles homens eram: amanhece logo, amanhece logo. Esse era o desejo daqueles homens. Amanhece logo, essa noite escura tem que passar. Eu não sei em que época, em que fase da sua vida você está vivendo. Talvez seja uma dessas. Porque muitas vezes nós convivemos com as pessoas, vemos um sorriso no rosto, uma boa notícia, compartilhamos e tudo, e a pessoa volta para casa num desespero tão profundo por estar passando por uma situação tão difícil que você não imagina. Eu não sei, mas meu irmão, minha irmã, nesta hora precisamos tomar uma decisão muito importante. É de lançar as âncoras. Eles disseram: agora nós vamos ser destruídos se formos empurrados pelo vento e batermos nas pedras. Então vamos lançar as âncoras e vamos nos firmar onde estamos. Lance as âncoras num ato de confiança, mas lance suas âncoras sobre um alicerce verdadeiro e forte, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Lance suas âncoras por Jesus. Lance suas âncoras confiando nele. Lance suas âncoras entregando a sua vida nas mãos de Deus. E você verá que, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A prece daqueles homens era que amanheça logo. Por favor, que amanheça logo. O vale da sombra da morte, meu irmão, minha irmã, ele não é eterno. Eterno é o nosso Deus. O vale e o deserto pelo qual você está passando pode ser um momento especial de aprendizado, de fortalecimento, de encorajamento, e saiba que ele não vai durar para sempre. Essa noite vai passar, vai amanhecer na sua vida e o Senhor Jesus vai estar com você. Promessa dele, não minha, dele, para você. Concluindo, meus irmãos, sejamos sábios ao ouvir os conselhos e sinais das pessoas que querem o nosso bem, sinais e conselhos de Deus para nós através das circunstâncias e das situações. Não feche os olhos para as situações, para as circunstâncias. Não fique naquela negação. É muito conhecida aquela história, né? Do homem que está lá numa enchente, ele sobe para o alto do telhado e vem alguém com um bote e diz assim: vamos embora, vou te salvar. Ele: não, o meu Deus vai me salvar. Vai embora. Aí vem um sujeito com um barco
Passa de barco. Vamos embora, Deus vai me... Não, Deus vai me salvar. Eu não vou com você. Tenho certeza que Deus vai me salvar. Aí vem o outro com helicóptero. Olha, é a última chance. Vamos lá? Está subindo a água. Não, Deus vai me salvar. E ele vai embora. E morre. Claro, né? Vai morrer. Chega no céu, ele conta com Deus. Deus, poxa, me deixou mal, né? Falou que ia me... Falei que você ia me salvar, você não me salvou. Mas como não? Eu mandei um bote, mandei um navio, mandei um helicóptero. Você que não quis se salvar. Sejamos prudentes, inteligentes, sejamos perspicazes. Não enfrentemos tempestades desnecessárias. A vida, ela já traz muito amargor. Sozinho, sem você procurar. Então não procure. Todavia, quando a tempestade vem na nossa direção de forma inevitável, deixamos de lado a nossa autossuficiência, nosso orgulho, nosso ego. Entreguemos-nos nas mãos de Deus, que é poderoso para nos guardar. Sejamos corajosos para inspirar os outros, mesmo quando em meio à tempestade, pois é aí mesmo que podemos ser usados como instrumentos de bênçãos nas mãos do que perece. Não seja vingativo, não seja rancoroso. Não diga eu te disse, o problema é seu. Não faça isso, diga, olha, eu serei salvo. As mãos, o Senhor entregou as vidas de vocês em minhas mãos e vocês vão ser salvos junto comigo. Seja instrumento de bênção, seja canal de graça, não de vingança. E para permanecermos firmes, precisamos lançar âncoras na direção de Deus, confiantes de que o amanhecer se aproxima e que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, tem o poder de nos preservar em toda e qualquer situação. Mesmo quando sentimos que estamos naufragando nos mares dessa vida. Quando nós saímos de casa de manhã, a chance de termos problemas, encontrarmos dificuldades é enorme. Então, resumindo, não busque problema com sua própria mão. Não busque. Desde que o problema vai te encontrar. Quando o problema vier e te encontrar, seja forte, seja corajoso, seja perseverante. Abençoe os outros, seja canal de graça, seja instrumento de bênçãos. E principalmente, confie em Deus. Confie em Deus. Nós aprendemos com Jesus a orar, Senhor, livra-nos do mal. E eu espero sinceramente que esse ano de 2025, que talvez esteja ainda começando para você, começando como se tivesse passado um caminhão em cima de você, de repente, ou um naufrágio aconteceu e destruiu o barco que você estava, confie em Deus. O amanhecer está próximo, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Glória a Deus.